Irmãos, teremos agora a mensagem da parte de Deus. Eu digo que é da parte de Deus porque não é da minha parte. Eu estou aqui com a Bíblia aberta e pedindo a Deus que Ele fale conosco. Essa mensagem não é difícil de entender, todos nós iremos entender. É o versículo 31 ao 35. Eu vou ler, os irmãos prestem atenção, está aqui no projetor. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. 35 a igreja. Verso 35, por favor. Verso 35. Tema rocha ou areia, ok, é um tema, mas observe esse versículo aqui, os irmãos vão entender. Jesus Cristo estava num discurso, pregando, certamente um lugar onde ele estava fechado, porque a mãe estava do lado de fora, num auditório, no local. E o texto sagrado diz que a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com ele, estavam lá fora. Não estavam participando do culto. Não estavam ali ouvindo aquele sermão. Longe de mim, muito longe mesmo, dizer que Maria e os irmãos de Jesus, um deles Tiago, não fazia parte dessa família. Mas Jesus quis se dirigir ao auditório que estava com ele. E eu tenho a impressão que ele se dirige também a cada um de nós. Quem é a família de Jesus Cristo? O autor de Marcos, e aqui tem um comentário da Bíblia de Almeida, bem simples, e eu não vou me demorar. A mãe e os irmãos de Jesus. Ao ser avisado da chegada de sua mãe e seus irmãos, Jesus deixa bem claro que quem fizer a vontade de Deus está ligado a Ele, e com um elo mais forte do que os laços familiares. Quem está ligado, a gente já ouviu falar muito sobre a família de Deus. A gente já ouviu falar também muito sobre assim, muitos são chamados, tá sim, mas poucos são os escolhidos. Por favor, o pessoal aí da mídia, coloca aí Lucas capítulo 6, o versículo 46. Veja o que Jesus diz aqui. Presta atenção, com essa memória que a gente ouviu e acabou de falar. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A minha mãe, meus irmãos, a minha família que vai morar comigo no céu, é aquele que faz a minha vontade. Irmão, vamos cantar? Um dia eu canto, estou treinando. Irmão, vamos evangelizar? Infelizmente não posso. Aí eu pergunto se evangelizar é uma ordem de Deus. Irmão, vamos orar, tenho dificuldade, é uma ordem de Deus, falando sobre a casa dele. Jesus está dizendo aqui: vocês estão me chamando de Senhor e Senhor, é bonito, mas não faz o que eu digo. Se isolam, sabe, não trabalham, não desenvolvem. Há pessoas que não sabem porque eu não gosto muito ali da igreja, talvez não goste muito do pastor, talvez não goste dos irmãos. Se é seu caso, busque a Deus a orientação do Espírito Santo. Deus vai mostrar um lugar para você desenvolver seus talentos. Porque a gente às vezes entra ano e sai ano e não desenvolve, porque Deus deu talento a você, Deus deu dons a você, mas talvez você não esteja muito bem. Ele quer que a gente faça a obra dele o tempo todo. Esse texto que a gente está lendo de Lucas, presta atenção, tem sido alvo de muitas igrejas, têm estudado sobre a família. Inclusive, eu estava na Concórdia e o tema era esse.
Veja o verso 47 que vocês vão compreender o sermão da montanha. 47. Qualquer que venha a mim, qualquer um que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Para aí um pouquinho. Esse aqui, observar, é aqueles que escutam e cumprem. Verso 48. Ele é semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde nem abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Rocha ou areia? Se a gente fosse sintetizar, resumir, sabe o que é a rocha? É quem diz, quem ouve e pratica. Simples assim. A casa que cai é a casa que ouve, mas não pratica. Não obedece. Você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Pois eu vou dizer quem é minha família. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, são aqueles que me obedecem e fazem a vontade do Pai. E aí vem um grande desafio. Às vezes estamos tão perto do reino, mas sem salvação. Não temos alegria de fazer a obra. Anos e anos e você não se encaixa em nenhum lugar. Deve ser um preocupante isso. Porque Deus está lhe chamando faz tempo, não importa a sua faixa etária. Deus tem um lugar para você. A gente vê aqui acampamento de todas as áreas, mas eu não me sinto bem. Na casa de Deus não se sente bem. Deve pensar um pouco. Eu faço parte da família de Deus? Será que eu vou morar no céu com essa cara feia o tempo todinho? Então pense nisso. Eu não tenho essa alegria. Davi perdeu a alegria, irmãos. E ele disse, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ele diz que você me chama Senhor, Senhor, e não faz. Aí ele diz assim, esse que faz a minha vontade, cavou bem fundo. Ô irmão, quem já aqui trabalhou para cavar? Cavar num terreno cheio de pedra é fácil, dá trabalho, mas a casa fica na rocha, sustentado. Tem solo empobrecido, você cava na areia, cava fundo, faz logo, mas não tem consistência e a casa vai cair. Botou alicerce sobre a rosa, veio enchente, vem as lutas, com ímpeto, e a corrente naquela casa que não pôde abalar. Você passa por luta, você passa por desemprego, você passa por enfermidade, passa por abandono, passa por pessoa que te despreza, mas você não sai do seu lugar e nem deixa de fazer a obra. Sabe por quê? Porque tua casa está na rocha. Eu não vou porque eu estou triste. Que tristeza sem fim é essa? Que não permite você trabalhar na casa do Senhor. Mas aí não terminou essa parábola. Veja o 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto contra a corrente e logo caiu. E foi grande a sua ruína. Rocha, a casa está na rocha ou na areia? Vou repetir, uma pergunta para você. Deus fez para mim, eu faço para você. A sua casa é na rocha ou na areia?